Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui no YouTube. Se por acaso você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Como você viu aí no título do vídeo, vamos falar do valor do salário mínimo do próximo ano, ou seja, no ano de 2021. Como é de conhecimento geral, o salário mínimo vigente no Brasil nos dias atuais é de R$ 1.045, ou seja, nesse ano de 2020 que foi aprovado sem reajuste acima da inflação. Obviamente, com isso caiu o poder de compra do brasileiro, infelizmente. A equipe econômica do governo federal propôs o salário mínimo de R$ 1.079 para 2021, ou seja, o novo valor do salário mínimo proposto pelo presidente Jair Bolsonaro e pela sua equipe econômica no ano que vem será de R$ 1.079. O valor é R$ 34 maior do que o salário mínimo atual. O reajuste, se aprovado pelo Congresso, começará a valer em janeiro de 2021, mas o trabalhador ou o aposentado vai colocar a mão nesse dinheiro, vai ser em fevereiro de 2021. O salário mínimo serve de referência para 44 milhões de trabalhadores no Brasil. Inclusive, meus amigos e minhas amigas, já há previsão de reajuste para os próximos anos. Por exemplo, R$ 1.120 em 2022, ou seja, a previsão do salário mínimo para 2022 será de R$ 1.120. Já em 2023, o salário tem uma estimativa de R$ 1.160. Vale a pena ressaltar que esses valores servem apenas de parâmetros, pois essas sugestões, precisam passar pelo Congresso Nacional, que na maioria das vezes aumenta o valor do salário mínimo proposto. Geralmente no final do ano, o governo libera o pagamento via decreto ou via medida provisória. O valor para o salário mínimo de 2021 também pode mudar no decorrer desse ano, com base nas projeções de inflação para o ano de 2020, que é usada como parâmetro para a correção. Lembrando que a Constituição Federal determina que o salário mínimo tem de ser corrigido ao menos pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, o conhecido INPC. O valor do salário mínimo proposto pelo governo para o ano que vem tem correção somente pela inflação, ou seja, pela estimativa do governo para o Índice Nacional do Preço ao Consumidor, o INPC. Não terá valorização real do salário mínimo. A nova política do salário mínimo praticado pelo atual governo difere do que foi praticado pela ex-mandatária Dilma Rousseff, pois ela praticava o aumento real acima da inflação. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, se o governo continuasse adotando os critérios que a Dilma concedia, o reajuste do salário mínimo, ao invés de R$ 1.079, seria de R$ 1.090, ou seja, um pouquinho mais acima. Só que, de acordo com os cálculos do governo federal, a cada aumento no salário mínimo de R$1, gente, cada R$1 pago a mais no salário mínimo, isso eleva as contas públicas em 355 milhões de reais. Então, voltando a ressaltar, a previsão do salário mínimo para o ano de 2021 será no mínimo de R$ 1.079. E aí, meu amigo, minha amiga, você que sempre está aqui acompanhando o canal Rumo ao Nada, sempre nos dando o calor da sua audiência, na sua opinião, será que o Congresso Nacional irá manter os R$ 1.079 ou dará um reajuste maior? Opine, pois você sabe que aqui é o seu espaço de debate democraticamente.